Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o processo de confecção dessa peça, pelo menos tudo que eu consegui gravar e editar. Eu já tinha um corpinho pré-pronto, então ele já estava bem seco, exceto pelo pescoço, eu vou chegar nessa parte. Então eu só embrulhei essa parte da frente, passei cola antes, né? Nunca confie só na cola do biscuit, eu não confio, sempre passo um pouquinho de cola. E como não vai aparecer atrás essa parte, eu só embrulho a parte da frente. Eu deixo para me preocupar com a parte de trás depois, quando eu for colocar aquele manto verde por cima. Nessa hora eu fiz uma grande besteira. Eu tentei fazer o acabamento do pescoço, tem um leve triangular, só que o pescoço ainda estava úmido, então demorei muito tempo para corrigir. Nem parece, né? Porque eu editei tudo, mas foi cansativo. Agora eu faço as primeiras marcações. Aqui eu já começo a atingir. Eu fiz um monte de mistura com verde, marrom, amarelo, ocre, para chegar nesse verde meio musgo. O resultado ficou muito parecido com o que eu queria, então para mim ficou bom. Nessa hora eu tô medindo mais ou menos o tamanho que eu vou precisar, mas assim, é um eterno rola, corta, mede, marca. Nesse momento eu começo a alisar a parte que vai aparecer na lateral. Então eu passo bastante o dedo ali na pontinha para não ficar com aquela sensação de tecido grosso, sabe? Para mim o acabamento fica meio esquisito. Eu não gosto, então eu gosto de passar bastante o dedo na lateral para ele ficar bem fininho. Aí eu faço as primeiras marcações, mas é só mesmo o norte, eu não vou. Elas não vão ficar e eu vou fazer outras por cima. Como a peça não estava com o volume que eu precisava, eu adicionei um pouquinho antes. É bem comum eu fazer esse tipo de enxerto por baixo para evitar fazer o enxerto por cima. Aí eu já começo a colar, passei um pouquinho de cola antes e eu faço esse processo 3 vezes. Eu fiz desse lado, depois eu faço do outro lado e depois eu fiz atrás. Então eu não passo tudo de uma vez. Eu não sei se dá mais trabalho do que fazer de uma vez só, mas desse jeito funciona pra mim. Olha lá o pescocinho que eu falei que eu não deveria ter mexido com ele molhado. Ele afundou, porque provavelmente eu apertei ali com a unha ou com o pincel em algum momento. Aí eu vou reforçando as marcações que eu comentei. Espero secar para concluir os outros lados. Essa foi a parte que mais me deu trabalho na peça inteira. Foi assim, traumático. Eu fui fazer a manga da blusa e eu precisava que a parte de dentro da blusa fosse. Da blusa, não, das vestes, vamos dizer assim, fosse preta e a parte de fora verde. Só que enquanto eu preparava a massa, já somando o que eu fosse usar para os dois braços, né, uma quantidade só, no meio do caminho acontece um acidente. Vocês vão ver já já o que é. A quantidade que sobrou não foi suficiente para fazer dos dois braços, então tive que repetir esse processo de novo para fazer o outro. Foi uma tristeza. E aí eu tô de novo fazendo aquelas marcações iniciais. E aí eu confesso que eu não sabia assim muito bem o que eu tava fazendo. Eu fui mais de olho, olhava pra referência, olhava o tamanho do braço e fui modelando assim meio que por cima do braço. Tanto que realmente para eu fazer o outro braço foi muito difícil, porque é o mesmo processo, só que invertido. Então eu sou meio confusa com essa coisa de direita e esquerda. Demorei muito para fazer os bracinhos, deram errado, tive que tentar fazer de novo. Então eu acho que algumas partes eu não filmei, mas depois dessa parte, até aí deu certo. Eu só fiz alguns enxertos por cima nas partes que eu queria mais volume, mas ficou basicamente assim, do jeito que aparece aí no vídeo. Essa foi a textura que eu usei para fazer a plataforma dela.
Eu passei um pouquinho de massa marrom, estirei com um rolinho e aí eu passei um pouquinho de pó dourado por cima. Ficou um efeito bem legal quando secou e depois eu colei numa base de MDF que eu tinha aqui. Olha que linda essa textura. Eu amei, foi a primeira vez que eu usei desde que eu comprei. Essa parte não é o rostinho da Minerva, é um rostinho padrão, né? Um rostinho base, o olho, nariz, testa. E depois que eu tenho um rostinho base, que tem várias formas de chegar, né? Hoje eu fiz desse jeito, mas tem muitas formas de chegar no rostinho base. Eu vou adicionando os volumes conforme o rosto da personagem, ou do personagem que eu tô fazendo. Nesse caso aí eu fui ressaltando um pouquinho. Ai, eu esqueci o nome. Dos ossos, do maxilar, desse osso aqui da bochecha, sabe? Que eu esqueci o nome. Enfim. E aí, conforme o rostinho vai aparecendo, eu vou fazendo as marcações que eu preciso, que estejam em evidência quando eu for pintar. E sempre que eu faço uma marcação, eu venho com o pincel d'água, que pode ser qualquer pincel, molhado, e passo por cima. Senão, quando essa marcação secar, se ela secar desse jeito, ela vai abrir. Grandes chances, né? Isso já aconteceu muito comigo, então hoje em dia, sempre que eu faço uma marcação que eu não quero que fique tão profunda, eu passo o pincelzinho d'água e ela ameniza, fica mais suave quando seca. Aí já tá o rostinho seco, olha como muda de cor. Esse é o único momento em que eu passo tinta PVA no olhinho. Geralmente o restante da pintura é todo feito em tinta aquarela. Eu prefiro essa tinta porque ela é muito fácil de limpar, caso você erre, não precisa ficar esfregando, ela sai rapidinho. E eu acho que ela deixa um acabamento mais natural, não fica tão marcado quanto as outras tintas. Para fazer os traços, eu gosto de marcar com a tinta aquarela e depois eu vou passando um algodãozinho por cima, um algodão com um pouquinho de água, não muito, levemente úmido, e aí eu vou tirando essas marcações, elas vão sendo reforçadas, eu vou limpando, e eu faço isso até chegar num resultado que eu gosto. E é isso que eu tô fazendo agora, ó. Eu fiz um pouquinho das partes que mais aparecem, e aí conforme eu vou fazendo, eu já vou limpando, e aí eu meio que repito todo esse processo do outro lado também. Eu só filmei um lado porque é muito difícil fazer o rostinho na frente da câmera. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz desse lado no outro, né? As mesmas marcações, mesmo processo de apagar, só que não filmei. Mas esse é o resultado, olha que esquisito que fica. Essa hora eu passei um pozinho assim pra dar uma corzinha, um pozinho rosa. Pode ser blush também. Eu usei um pó que já é vendido pra biscuit, mas acredito que qualquer pó de maquiagem no tom da pele que você precisa dê o mesmo efeito. Eu sempre tiro o excesso no papel antes de passar na peça e eu gosto de testar também alguma parte que não vai aparecer pra ver se o tom vai ficar do jeito que eu gosto. Aí eu reforço as marcações. Uma coisa que eu errei nessa peça, mas que depois eu fiquei com preguiça de arrumar, foi o nariz. Depois que ele secou, eu achei que ele ficou um pouquinho arrebitado demais. Eu queria ter feito um pouco mais de narina. Mas aí, como num todo não ficou não ficou algo tão chamativo, eu acabei deixando pra lá. O chapéu foi muito, muito fácil. Eu fiz GVA, só recortei um círculo, literalmente um no meio. Depois eu fiz essa parte com a parte do cone com um pouquinho de papel alumínio no meio, só para dar uma sustentação. E embrulhei com EVA preto, colei com super cola. A parte do cabelo eu achei que eu estava gravando, mas não estava. Mas o chapéu foi a coisa mais fácil. E eu ia fazer de biscuit. Quase fiz de biscuit. Cheguei a fazer uma parte, ficou feio, pesado. O EVA deu um efeito muito bom de tecido, assim, eu amei. Fora que dá pra mexer, dá pra levantar um pouquinho, assim, fazer fazer uns movimentos, né? Tirar não pode porque eu passei super cola e eu só fiz o cabelo nas partes em que o chapéu não cobre. Se você arrancar esse chapéu da cabeça dela, não faça isso porque ela vai estar carequinha. Essa parte também eu não coloquei
uma sustentação de arame, porque a peça é minha e a peça já tá bem firme, né? Ela é grande embaixo, então deu para sustentar bem com cola. Mas se eu fosse fazer para venda, com certeza eu colocaria um arame galvanizado aí no meio. Aí colocando a cabeça, já finalizando. Olha que gracinha. Ai, gente, eu amei essa peça. Geralmente, quando eu tenho um tempinho para fazer umas peças assim, eu sempre acabo fazendo peças masculinas. Então, dessa vez eu escolhi uma mulher. E eu acho que muito bem escolhida, diga-se de passagem. E aí, me conta nos comentários o que que vocês acharam. E, lógico, se inscrevam, deixem seu like e aguardem que semana que vem tem mais. Fui!